Salmo de número 18 é um cântico de louvor a Deus pelas suas já muitas bênçãos. Louvado seja Deus. O canto foi feito para o cantor mor, salmo do servo do Senhor, chamado Davi, o rei, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul, aquele que fora ungido como o primeiro rei de Israel, porque até então Israel não tinha rei. Israel tinha um Deus que os guiava como um forte, mas observando costumes das nações ao seu redor, cresceu no coração de Israel o desejo: queremos ser como as demais nações. E é um perigo isso. Queremos ter um rei que saia à nossa frente, e aquilo tomou corpo no homem interior. Você já viu aquele versículo que Paulo fala assim: consagrai a Jesus Cristo como Senhor nos vossos corações? É para nós hoje. Mas o judeu sabia naqueles dias que era para eles consagrar o Senhor Deus como Senhor nos corações deles. Porque quem tinha conduzido-os até aquele momento que a coisa estava sendo tratada, a questão do reinado, era o Senhor. Irmãos, hoje eu estive na feira, o irmão Silvio me encontrou ali, eu fui comprar umas poucas coisas rapidamente. E enquanto eu andava na feira, olha o que me despertou. Eu comecei a orar e falei: José, presta atenção, conta isso para a igreja. Olha a variedade de frutos, olha a variedade de cores, olhe a variedade de formas que eles possuem, e considere a variedade de sabores. Tudo isto foi feito pelo Senhor Deus, Rei do universo, que nos dá o pão da terra. Glória a Deus. A terra produz. E por que a terra está produzindo e fazendo? Porque o Eterno lá atrás emitiu uma palavra, e as coisas acontecem de acordo com a sua palavra. E a palavra do Eterno estava dizendo para Israel que o Senhor era o Deus deles. Era uma teocracia, mas Israel começou a observar ao seu derredor, e Israel começou a se embaraçar com essas coisas, e até que se perdeu com essas coisas. Queremos ter um rei como tem os demais. E aí o Senhor disse para Samuel, quando Samuel foi tratar aquilo, Samuel ficou, aquilo mexeu com ele, essas coisas estão saindo das normas, não está no contexto espiritual que nós servimos, esse negócio de colocar um rei para o povo. E Samuel ficou ali, naquele estado de choque interno. E quando ele vai conversar com o Senhor diz para Samuel: ouve o povo do que ele está pedindo. Não estou rejeitando a ti, Samuel, mas é a mim, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, de onde ele observa e rege o universo, e a terra é escapelo dos seus pés. Com toda essa glória, ele aceita ser rejeitado por Israel. E então teve o rei Saul. A Bíblia diz que quando Samuel ele consagra o Saul, o Espírito do Senhor esteve sobre Saul. E Saul, naquela unção que ele recebeu, está escrito lá, diz assim: e o coração dele foi mudado. Mudado como? Para que se tornasse um coração segundo o coração de Deus o Pai, para que por meio dele a vontade do soberano, porque ele vai sempre ser feita a vontade do Pai nosso que está no céu, ele vai prevalecer, ainda que as nações o rejeitem, o desprezem, a sua palavra há de se cumprir. Ela não volta vazia, ela vai atingir o objetivo para o qual fora proferida. Nós veremos no céu milhões e milhões, milhares de milhares, tantos como a areia da praia, porque o nosso Deus é poderoso para salvar. Louvado seja o nome do Eterno. Então veja bem, Samuel consagrou, o Senhor mudou o coração dele, mas ele
começa a tropeçar no seu relacionamento com o eterno Deus. E chega um momento que ele está praticamente fora, desviado. No carro, porém, afastado do eterno. Porque o Senhor disse para Samuel: até quando você vai? Eu já o tenho rejeitado, não foi? O Senhor disse: eu já o reprovei para o reinado. Então vamos fazer o seguinte: vai lá e consagra Davi. E aí no Salmo de número 18, o salmista diz assim, o Davi: eu te amarei do coração. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes. Olha o segredo. Buscar-me-eis, porque muitos estão desesperados buscando quando falta o pão, quando tem um problema na família, no desespero até, oh meu Deus! Mas a orientação é: buscar-me-eis e me achareis, porque ele é real, invisível, imortal, porém real. Aleluia! E todo-poderoso, e tem poder para operar e fazer todas as coisas. É o nosso Deus. Ó Senhor, fortaleza minha. Para que serve uma fortaleza? Para que serve uma fortaleza, pastor? Para que um rei faz uma fortaleza? Para se resguardar, para se proteger. Porque o rei sabe que alguns inimigos podem vir contra ele. Então vamos preparar um ambiente fortificado. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu ambiente fortificado. Aleluia. O Senhor é a minha fortaleza. Irmão, esse jovem, esse pastor, que depois se tornou rei e também era profeta, porque profetizou a respeito do Messias e recebeu muitas bênçãos, está confessando: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu rochedo. Eu fico admirado com Davi, irmão, as palavras que saem da sua boca, e eu falo: José, você tem que prestar mais atenção nessas coisas. Quando ele está dizendo: o Senhor é o meu rochedo, me vem na mente, o Senhor falou assim: bom, teve um crente que foi lá e construiu a casa dele na rocha. Quem que é a rochedo? Quem que é a rocha? O Senhor é o meu rochedo. Aleluia. E eu vou edificar a minha casa na rocha, que é o meu Senhor. Então preste atenção, ele está testificando: eu tenho uma fortaleza e o Senhor é o meu rochedo. Então se eu sei que é o meu rochedo, eu não vou fazer minha casa na areia, eu vou edificá-la aqui na rocha. Porque, irmão, todo crente que tem uma experiência com Jesus na sua caminhada, o crente sabe. Tem momento que você está voando de vento a popa, não é? Mas tem momento em que a tempestade vem. Não adianta, irmão, consagrado, dá aliança, anel no dedo, doutorado, não tem, irmão, vida espiritual passa por esses caminhos. Tem um momento que vem a tempestade, porque está escrito na palavra: um edificou a casa na rocha, veio a tempestade porque tinha na rocha. O outro edificou a casa na areia, veio a tempestade para o que estava na areia. O que o Espírito Santo está dizendo? A tempestade virá. Tanto faz você estar firme no Senhor, ou você está aí edificando a sua casinha em coisas vulneráveis, mas virá o tempo do vento. Agora, quem é que vai prevalecer? O que edificou a sua casa na rocha. Aleluia! E o salmista disse: a minha rocha é o Senhor, meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Porque, irmão, há momentos que nós, sem percebermos, entramos numa guerra aqui, ó. Aqui, ó. A dúvida combate a tua fé. Agora me responda ao contrário isso aí. Eu afirmo: a dúvida combate a tua fé. Responda para mim ao contrário. Como é que fica? A minha fé vai combater as minhas dúvidas. Amém.
glória a Deus. O que está acontecendo? Um combate aqui na minha mente, aqui em cima, porque o inimigo sabe, você é espírito, alma e corpo, e se ele combater nos momentos certos, de forma certa, e vai batendo, chega uma hora que a casa pode cair. Se ela descuidar que foi edificada na rocha, que é Jesus, e deixar de ouvir o seu pastor, como deixou Saul, ele cai até na rocha. Porque Saul tinha sido ungido, colocado sobre uma rocha, e o coração dele foi mudado. Mas ele começou a titubear, e a sua mente não segurou a orientação da palavra que veio do Senhor. Chegou o momento em que o Senhor deixou registrado nas Escrituras: não interceda mais por ele, eu já o tenho rejeitado. Isso é doloroso, não é, irmão? Porque o desejo da gente como cristão é que as pessoas triunfem, é que todos se dão bem. Então guarde, se a dúvida combate a tua fé combate as tuas dúvidas. Firma a tua fé no Senhor. Faça como Davi: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus forte. Aleluia! Leia na Bíblia aí e me mostra um texto que Deus perdeu na peleja. Aí eu admito que é meio forte, pode até ser fraquinho, mas você me mostra um texto que diz assim: o Senhor dos Exércitos perdeu aquela batalha. No mundo dos nossos dias estão aí meio assim, né? Engraçado, Israel é um paizinho. O Irã é 27 vezes maior do que o Irã. É 27 vezes mais. É 57. Parece que eu ouvi 57 vezes maior do que Israel. E não era só o Irã. Era Gaza, Hezbollah, Iêmen jogando os mísseis de lá, e o Irã financiando tudo. E atrás do Irã já vem a China, Sitim, que a Bíblia fala de Sitim, que nos dias finais Sitim também viria. E pasmem vocês, a China hoje já está meio se envolvendo com isso. Por quê? Porque quer ser o primeiro lugar do mundo. Vai deixar de se envolver? Não. Procure nas entrelinhas, você vai perceber que a China já estava assim com o Irã, querendo fazer algumas coisas, por isso que os Estados Unidos entrou também. Certo? Mas voltemos ao nosso texto, à nossa palavra aqui. O salmista diz assim: ó, o Senhor é o meu Deus, estou fechado com Ele, estou firmado com Ele. Irmão, nós como igreja dos nossos dias hoje, igrejinha simples, mas que tem as bênçãos e as promessas do Deus vivo, do Deus eterno, porque Ele é um Deus simples. Ele disse: sou manso e humilde, e nesse manso e humilde de coração achareis descanso para as vossas. Vou contar um testemunho breve. Eu estava contando para o David agora. Irmão, eu desci ali em Ribeirão para pegar o trem. E quando eu desci do carro para pegar o trem, me abateu um sentimento de causa perdida. E eu na mente fiz uma oração: Pai, Deus, de repente eu estou lutando com uma coisa que, em vez de eu estar tratando para melhorar, de repente eu estou oferecendo respeito a uma coisa que não tem como mais melhorar, que já chegou no seu limite. Então o melhor a fazer é admitir a perda e sair. Pai, por favor, me dê uma resposta, irmão Ferreira, perante Deus e a igreja da qual estou presente aqui agora. Digo, sem temor, porque é verdade do Senhor, isso aconteceu comigo. Uma rápida oração: Senhor, me diga, me responda rapidamente, Senhor. Se é para me parar aqui e admitir que perdi, o Senhor deve continuar, eu não sei o que fazer. Mas por favor, Senhor, me dá uma resposta rápida para que eu saiba que é o Senhor. E eu pensando isso na minha mente, andando devagarzinho para dessa minha cirurgia, aí vem para mim é crente, porque está cantando louvor é crente, né? Está cantando hino é crente. Passou um crente, moreninho, correndo. A minha oração, eu falei: me dá uma resposta rápida. Aí o irmão passou correndo por mim. Bom, passar correndo por mim não era muito difícil, porque eu estava andando
andando devagarzinho por causa da cirurgia, mas o irmão passou correndo. E sabe o que ele cantou, irmãos? Uma vez, outra vez, vai frente, tente tomar. Quando ele cantou esse pedaço do hino, eu falei, opa, Deus acabou de dar a resposta. Eu não sabia a letra do hino, não lembrava direito da melodia. Cheguei lá no meu trabalho, contei essa experiência para um amigo meu, falei, vem cá, eu estava orando a Deus no meu espírito, rapaz, eu contando as bênçãos para ele, porque ele está fora, eu posso contar detalhes, ele vem, se alega comigo e pronto, mas ele não está sabendo que está doendo em mim, e eu cantando para ele, eu falei, vem cá, eu estava orando e ele estava orando, Senhor, me dá uma resposta, que eu não sei o que eu faço, se eu paro, se eu admito Pedro, o que eu faço? Aí, irmão, eu contando para ele, aí, irmão, eu orando no meu espírito, e Deus ouviu e me atendeu tão prontamente que passou o irmão correndo a mim, porque eu cantando ele, irmão, e ele falou assim, uma vez, aí esse irmão que eu estava contando a bênção, irmão, ele é crente, e ele tem uma banda de música, ele é músico. Aí ele cantou o hino, mas ele é forte, ele tem uma voz lá fortão, é mais forte que o Emerson, certo? Aí ele pegou e cantou para mim, uma vez, mas cantou com aquela voz, falou, outra vez, depois ele olhou para mim e falou, olha, irmão, meu braço está até arrepiado de sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia! Eu posso dizer como Davi, o Senhor é o meu Deus. Glória a Deus. O Senhor é o meu Deus. Aleluia. Quer parar. Humanamente falando, tem coisa que é mais fácil parar. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente não faz o que quer. A ovelha não fica fazendo tudo que vem na cabeça dela. Porque toda vez que a ovelha tenta fazer aquilo que ela quer, ela se dá mal. Porque o pastor está lá para cuidar dela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar aqui agora porque eu estou querendo celebrar com os irmãos. Quero me alegrar com os irmãos por uma vitória. David, é possível? Aleluia. Glória a Deus. É possível passar aqui alguma coisinha? Ah, está sem energia? Tá bom. Eu vou mandar para o grupo da igreja Glória a Deus. algumas fotos. Senhor é Deus. Aleluia. E os irmãos vão entender por que eu vou comer um bolinho com os irmãos hoje. Depois que mandar essas fotos para os irmãos. Agora eu quero ler para os irmãos Isaías 25. O salmista sabia que o Senhor era o Deus dele. Mas às vezes nós não prestamos atenção no texto e o mundo vem e quer nos derrubar, e quer nos derrotar. E se bobearmos, irmãos, nós escorregamos. Nós caímos. Mas o conselho do apóstolo Paulo é: quem está em pé, cuide, observe, administre, tome alento, trabalhe com carinho, porque esse negócio da nossa caminhada, da nossa jornada, repercute para uma eternidade. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu falei coluna do meu templo. Verão a Deus. Aleluia. O Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Não vai precisar de sol lá, porque a presença, a glória, o resplendor da presença de Deus está lá, não precisa nem de sol. Irmão, eu digo para você sem mediar, onde Deus está, onde Jesus está, é céu. Mas olha o que diz o profeta Isaías para nós. Capítulo 25 de Isaías. Ó Senhor, Tu és o meu. Aleluia. Ele está confessando a mesma coisa que Davi. A linguagem do crente é a mesma, irmão. Davi disse isso, Isaías está dizendo isso. Exaltar-te-ei a ti, louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. Aí o salmista falou assim: o nosso Deus só faz maravilhas. Aleluia. Quando ele termina a criação, ele corre o olho e ele diz assim: eis que tudo era muito bom. Porque o meu Deus Todo-Poderoso só faz maravilhas. Amém. Glória a Deus.
caído na sarjeta e põe aqui no púlpito. Aleluia. Ele pega o endemoniado lá caído na sarjeta, limpa ele, lava ele no sangue, coloca ele aqui e unge ele com o Espírito Santo, e ele entrega a mensagem do céu. Eu estava conversando com esse meu colega do trabalho, lembrando um ocorrido com o pastor Luiz Monteiro. Irmão, nesse tempo que eu estou por aqui, eu vi algumas coisas. Manos Neto, me permita. Uma vez eu estava na casa da irmã Luz Neto, a irmã Luz Neto estava decidida a não congregar mais conosco, não foi, irmã? E eu falei, irmã, eu vim aqui com o pastor conversar com a irmã. A irmã falou, não, pastor, eu não vou ficar lá mais. Aí o Espírito me deu a palavra, eu falei, irmã, a irmã vai, mas a irmã vai voltar. A irmã Luz Neto tem que estar aqui conosco, aleluia, gemendo conosco aqui. Eu sei que não é fácil, irmã Luz Neto, chegar aqui numa terça-feira, numa quinta-feira, orar tantas cadeiras, cadê, irmãos? Persistência. A irmã disse que não ia vir, não foi, irmão? O Senhor mandou dizer, eu entreguei. Mãe, a irmã vai ir, mas a irmã vai voltar. Amém. Eu louvo a irmã, eu louvo a Deus pela presença, pelo ombro amigo da irmã Luz Neto. Quem foi que disse isso, que fez isso, que revelou isso? O Deus Todo-Poderoso que está no céu. Irmão, a última ceia que eu estava aqui, eu estava me alegrando aqui e aplaudindo Jesus. Bateu no meu coração, eu me alegrei e eu aplaudi Jesus. Porque a gente, 20 e tantos anos, irmão, a gente conhece algumas coisas, assim como os irmãos sabem falhas minhas. A gente conhece algumas coisas. E eu olho para o irmão, eu olho para o outro e eu lembro verdadeiramente. O Senhor não veio buscar ninguém que era perfeito, porque não achou bom sequer. Mas o povo está alegre, cantando e participando da comunhão do corpo e do sangue de Jesus, porque nós somos os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vi coisas maravilhosas aqui nesses anos, irmãos. E tem umas que marcam, e eu vou citar apenas uma que marcou. Um culto no Ministério de Santos, quando o pastor Luiz Monteiro ainda estava lá. Depois daquilo, ele passou um momento difícil. Uma vez eu ouvi na casa da irmã Lélia, vamos orar pelo pai. O pastor Luiz Monteiro chegou lá e todo mundo de joelho, ele deitou no chão. Eu não vou deitar aqui agora, porque condições também não vem ao caso. Mas eu olhei e falei, engraçado, esse é o pastor que Deus mais mostrou que estava com ele, dos que eu vi no Rio Grande da Serra. Agora ele está deitado aqui no chão pedindo para a gente orar para que Deus o ajude. Eu vi essas coisas. Pastor Joab, algumas vezes eu cheguei, o Joab chegou para mim no portão e falou, daqui para frente deixa comigo, não foi? E eu deixava o pastor Joab entrar. Então tem momentos de alegria e momentos de júbilo, mas eu quero te contar uma experiência que eu nunca vou esquecer. O pastor Luiz Monteiro fez um apelo, como nós fazemos apelo, e nada. Normalmente vem outro pedir oração, nada. O pastor Luiz Monteiro assistiu no apelo, não veio ninguém. E daqui a pouco a igreja começa a orar, e olha aí, o ônibus está vindo ali, eu tenho que ir lá para arrecadar as flores, não sei o quê. E o pastor Luiz Monteiro fazendo apelo. E nós ali, eu nunca tinha vivenciado algo daquele jeito. Já tinha, quando eu conheci o pastor Luiz Monteiro, uns 12, 10 anos de crente. Eu casei com 7 anos, com 27 anos eu casei, converti com 20, casei com 27, então eu já estava há um ano e pouco andando com o pastor Luiz Monteiro. Quando aquilo aconteceu, foi uma experiência inédita, eu nunca tinha visto aquilo. Nesses meus 7, 8 anos de cristão, caminhando, eu nunca tinha visto. E ele insistindo no apelo. Ninguém. Chegou o momento que a igreja fica naquele estado. Bom, a gente só quer que o senhor dê o amém para a gente ir embora, que está na hora de pegar o ônibus. Amanhã, segunda-feira, nós vamos trabalhar. E ele segurando no apelo. Ninguém. Nessas alturas do campeonato, irmão, entra alguns pensamentos, até nos obreiros. E eu pensei.
na minha experiência com Deus e com aquela situação, eu pensei, pode ser que o pastor Monteiro esteja insistindo nesse apelo, porque ele pediu, ninguém veio, ele simulou, ninguém veio, agora ele encerrar, você vai ficar chato com o pastor Luiz Monteiro. Vai parecer que ele está querendo que as pessoas venham para frente, porque ele sempre faz apelo, e tem gente que é curado, recebe batismo, outro aceita Jesus. Então pode ser que eles estejam segurando um pouco para que alguém venha, né? Poxa, mas está demorando muito, ninguém veio. Confesso que eu pensei na minha experiência, mas eu aprendi também naquele momento. A minha experiência cresceu, porque depois que eu pensei isso, ele ainda insistiu. Irmão, quem tem o cajado na mão realmente tem que ter intimidade com Deus, porque o negócio é sério. Quem tem cajado tem que prestar atenção naquilo para o qual foi chamado, porque ele há de dar conta, não está escrito, mas vamos ter que dar conta mesmo. E ele insistiu, e depois eu já estava esperando o amém, e ele falou assim: bom, irmãos, eu nunca passei isso, nunca fiz assim, né? Não foi? Mas eu fiz aquilo que Deus mandou fazer. E eu vou encerrar aqui agora, mas eu te digo, o Senhor te deu realmente. E eu conto esse testemunho para meus colegas lá no meu trabalho. Sabe o que aconteceu, irmão? Acabou o culto de domingo, nós fomos embora. Alguns podem ter ido pensando naquilo, outros poderiam ter saído e dizer assim: o pastor fez aquilo, fez aquilo, ninguém se aceitou Jesus, acho que ele forçou nele mesmo, né? Pode ser que sim. Só que nós fomos todos para casa. E na segunda fomos para o nosso trabalho. E alguém que esteve no culto no domingo foi para o seu trabalho. Bradesco, ali no Rio Grande da Serra. E raramente acontecem essas coisas aqui no Rio Grande da Serra. Houve um assalto no Bradesco, e houve um tiroteio dentro do banco, e alguém deu um tiro no vigilante, e um vigilante morreu. E o vigilante que morreu era o desviado que estava no culto no domingo, que o Espírito Santo chamou, esperou, e eu testemunhei, e eu aprendi. Deus ama os seus e chama, mas não obriga. Louvado seja Deus. Não obriga. Nós temos de responsabilidade dessa levada decisão. É pela graça, não é pela força do poder de Deus. É pela graça de Deus. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo atender docilmente ao chamado do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas aqui Isaías ele está dizendo: eu louvarei o Senhor, louvarei o teu nome, porque tu fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar, pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Isaías está profetizando não para Israel, mas para as nações. Nós estamos no Brasil, no Rio Grande da Serra, e estamos dentro desse versículo: tememos a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pular um pouquinho. O versículo 6 diz assim: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos. Presta atenção. Hoje, por incrível que pareça, de vez em quando a gente ouve falar aquela esquerda, o povo da direita. O mundo parece que está bipolar, um pouco esquerda, um pouco direita. Engraçado, você vai na Bíblia e Jesus falou assim: eu vou dizer o que estiver à minha direita e vou dizer o que estiver à minha esquerda. Dois povos que Deus vai tratar. Engraçado, né? Então ele está dizendo aqui: olha, os povos, todos os povos, uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com bolo, com vinhos puros, bem purificados.
e destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem, Deus vai tirar. Deus vai aniquilar a morte para sempre. Glória a Deus. Quem vencer com ele de todos os povos, o profeta está dizendo, vai ter uma posse da vida eterna. Aleluia. Eu quero me agregar àqueles que já partiram do Senhor. Aleluia. Vai aniquilar a morte para sempre. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Eu vou parar aqui para que eu não tenha muito tempo mais com os irmãos. Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.